Por falar em fake news, a gente volta a conversar com o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Antônio Carneiro, porque notícia falsa não tem só na economia. Em ano eleitoral, as notícias falsas se espalham, feito rastilho de pólvora. E essa é uma preocupação da Justiça Eleitoral, né, doutor Antônio Carneiro? Como conter essas fake news, essas notícias falsas pelas redes sociais? Veja bem, a questão dessas notícias fraudulentas, na verdade, eu não posso negar que isso é uma preocupação não só da Justiça Eleitoral, não é, mas de todo o sistema de justiça. E não é nenhuma novidade. Boatos, mentiras, notícias falsas, notícias mentirosas, notícias fraudulentas, sempre existiram e vão continuar existindo, porque faz parte da natureza humana, não é? Agora, eu preciso dizer que nós temos alguns contatos e nós temos algumas ações conjuntas do Tribunal Regional Eleitoral, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Eleitoral, enfim, diversas ações que visam coibir essa prática que é muito nociva e é uma grande ameaça, na verdade, ao processo eleitoral, não é? Há uma possibilidade muito veemente de que essas condutas de notícias fraudulentas possam vir dizimar candidaturas, pretensões políticas, né? Até porque uma campanha política a ser desenvolvida num curto espaço de tempo, não é? Não se dá tempo voltar com o restabelecimento de uma verdade. Agora, eu também não posso deixar de dizer que isso acontece no mundo inteiro. Nós tivemos casos nas eleições americanas, nós tivemos casos na Colômbia, com aquele plebiscito lá das forças revolucionárias, nós temos casos também do próprio Reino Unido, quando foi da consulta para a saída da Comunidade Europeia, e há indícios muito fortes de que essas consultas e essas eleições sofreram impactos negativos através dessas conhecidas fake news. Aqui na Paraíba, nós estamos apostando nossas fichas, né, na conscientização do eleitor. Não é? É preciso que o eleitor, e eu também não posso dizer, apesar de saber que grande parte do eleitorado vive numa situação de vulnerabilidade, não é? Mas a gente não pode crer que todo eleitor seja ingênuo. Não. A notícia, quando bombástica, quando muito sensacionalista, obviamente que gera na nossa mente uma desconfiança. E é preciso que o eleitor vá checar a fonte daquela informação. De onde partiu, qual a fonte, né? Nós temos injúria, nós temos calúnia, nós temos difamação prevista na legislação eleitoral, com pena que vai até 2 anos de reclusão, de detenção, não é? E isso vem sendo aplicado, vai continuar sendo aplicado, não é? Há representações também para retirada de sites do ar, imposição de multas em caso de representação à Justiça Eleitoral. Agora, a nossa grande aposta será na conscientização do eleitor. O eleitor precisa saber, e principalmente nessas eleições, que nem tudo que se vê, nem tudo que se escreve, nem tudo que se divulga é uma verdade, né? Então, conscientizando o eleitor e atuando de forma preventiva na punição, na certeza da punição dessas pessoas, o que não é fácil. Nós temos sites hospedados, inclusive, em países estrangeiros, nós temos robôs, inúmeros robôs atuando para dizimar candidaturas, nós precisamos da imprensa, nós precisamos dos partidos políticos, dos candidatos, enfim, da sociedade organizada, para mostrar que cada vez mais a Justiça Eleitoral está atenta e o processo tem que ser seguro e transparente. Essa é a nossa missão e é isso que nós estamos pretendendo fazer. Por exemplo, se a Justiça comprovar, ou se ficar comprovado de alguma forma, que determinada candidatura está diretamente vinculada à divulgação de um fake news, de uma notícia falsa, com o sentido de detonar o seu adversário. Sim. Quem divulgou, quem patrocinou essa divulgação falsa, pode perder o mandato? Pode perder o mandato, pode ter imposição de multa, o site que divulgou pode ser retirado do ar aquela matéria, enfim, nós temos implicações tanto na seara criminal como na seara civil eleitoral. O que é fato é que eu não estimulo ninguém a utilizar esse tipo de prática, né? E outra coisa, os mecanismos e os equipamentos que são desenvolvidos hoje para desenvolver e para atacar em termos de fake news, também há equipamentos modernos para se chegar até quem divulgou. Né? Seja um próprio robô, não é? Sim. Que nós temos que entender que há um interesse econômico, na maioria das vezes, muito forte por trás dessas divulgações. Tem o veneno e tem o antídoto. Tem o antídoto, né? E eu não poderia jamais, enquanto membro do Poder Judiciário, dar qualquer notícia boa para quem está pensando em utilizar esse tipo de prática nessas próximas campanhas.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, já disse que vai recorrer, inclusive ele já teve reuniões com isso, com a Polícia Federal, com a inteligência da Polícia Federal. Isso vai ser também replicado nos TREs, nos estados? Em todo o país, em todo o país. A determinação do TSE é essa. A presidência do tribunal desbardou Romero Marcelo, o próprio vice-presidente desbardou Carlos Beltrão, que é o nosso corregedor, né? Teremos uma reunião na próxima terça-feira com todos os órgãos de segurança do Estado, não é? Para tratar, obviamente, da logística das eleições e não pode passar a questão dessas notícias fraudulentas. O que é verdade é que nós temos uma rede mundial de computadores que pode ser utilizada de uma forma muito positiva, mas também tem o lado negativo. Esse é um dos lados perigosos, não é, da internet. E nós precisamos estar acostumados a isso. Agora, nossa grande arma contra tudo isso é exatamente a consciência do eleitor, a educação. Ok.